Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 maneiras da gente poder fazer quebra de texto quando esse texto está na mesma coluna, independente do caractere. Então, para vocês terem uma ideia do que a gente vai ver hoje, a gente vai ver o que é mais tradicional um pouco, que é o texto para coluna, mas também a gente vai ver alguns recursos de algumas funções que a gente pode utilizar para deixar o trabalho um pouco mais flexível. Além disso, a gente vai ter o preenchimento relâmpago e fazer essa extração por meio do Power Query. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do que eu vou apresentar aqui para vocês. Vou dar um leque de opções, então se vocês puderem já deixa o like aí, se você já é inscrito no canal, né? Muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e não esqueça de acionar o sininho para toda vez que eu publicar um vídeo, e eu publico vídeo todos os dias, você poder ser acionado quando isso acontecer, tá bom? Então a gente tem a vinheta agora e na sequência a gente vai para o nosso vídeo, tá bom? Obrigado. Bom, então vamos lá. O seguinte, na minha base aqui, eu deixei uma base um pouco mais simples aqui e a gente vai trabalhar em cima dela. Como eu falei, dentre as maneiras que a gente vai ver, a primeira maneira é texto para coluna. Então, o que a gente faz neste recurso? Então, como eu disse, esse recurso ele é utilizado quando a gente tem informações numa única coluna e a gente quer fazer quebras dessa informação. Então, no caso, o que eu posso fazer aqui? Existe um recurso, então a gente demarca a coluna aqui e dentro da opção de dados, dentro da guia dados, a gente tem a opção texto para colunas. Nessa opção, a gente tem um recurso aqui. Eu vou só fazer um ajuste, porque eu tinha colocado uma opção de aleatório para a gente poder criar esses números e ele está aparecendo aqui, vai confundir um pouco vocês. Então, vou fazer o seguinte, eu vou só tirar, vou dar um copiar e um colar valores aqui, só para a gente poder queimar as fórmulas aqui. Agora vamos lá. Eu marco a minha coluna, venho aqui na opção texto para colunas, e aqui dentro da opção delimitado, vocês percebam aqui que ele já faz uma pré-visualização da opção. Eu clico em avançar e aqui dentro de avançar eu vou escolher qual que é o tipo de delimitador que eu quero. Então, neste caso aqui é um traço, né? Então eu posso utilizar o meu traço aqui, só que vocês percebam que eu não tenho o meu traço, na verdade, demonstrado aqui ou como padrão. Então, o que eu faço? Eu desmarco a opção de tabulação e aqui na opção outros eu marco essa caixa e coloco o traço aqui como opção. Aí vocês já percebam que aqui ele já faz a marcação, né? Ele já delimita o texto, a coluna, baseado no delimitador, que foi o delimitador que eu mencionei aqui. Então eu venho aqui em avançar e venho automaticamente ele está me perguntando, né? Ele já está dizendo, já existem dados aqui, desejo substituí-los, por quê? Porque isso aqui é uma tabela e eu fiz um teste antes e ele provavelmente ele já está digamos que ele está entendendo que eu tenho informação aqui, mas realmente não tem. Posso clicar em OK e aí aqui o que ele faz? Ele já separou, ele já colocou as quebras que tinha, ele já tirou o hífen que tinha e ele já fez a quebra. Esse é uma das maneiras mais simples que tem, porém qual que é o problema dessa maneira? Ele não é uma maneira que é automática, então toda vez que você precisar fazer isso, você vai ter que vir aqui e repetir esse recurso, ok? Mas é um dos recursos mais fáceis que tem. A segunda opção que a gente tem aqui, eu vou deixar, vai ser o seguinte, eu coloquei aqui como uma fórmula de caracteres, eu coloquei no título como fórmula fixa, por quê? Porque vocês podem perceber aqui, eu vou só tirar também aqui as funções, então eu vou copiar, colar como valor, só para tirar a fórmula que eu tinha colocado aqui. E aí vocês vão perceber o seguinte, aqui eu vou até apagar aqui e vou deixar quais foram as fórmulas que eu utilizei para a gente poder fazer aqui, a gente vai detalhando ela. Então, qual que é a diferença entre a primeira fórmula e a segunda? É que no caso da primeira fórmula, ela segue um padrão. Então, é muito mais simples, mesmo né, colocando fórmula, é muito mais simples, porque ele segue um padrão. Então,
todo, toda numeração antes do primeiro traço são dois caracteres, toda numeração dentro, no meio, ela segue um padrão. Que padrão, eu digo? Padrão é a quantidade de caracteres. E também no final, depois do traço, ele também segue um padrão de 3 caracteres. Então, neste caso é bem mais simples comparado, né, com o outro exemplo que eu vou dar, que é o exemplo onde ele não tem padrão nenhum, ou seja, antes do hífen ele tem 2, 3, 5, 6 números, no meio ele também não tem padrão. Então vocês percebam que para quem quer deixar o trabalho mais flexível, para um trabalho onde a coluna não tem um padrão, ele dá um pouco mais de trabalho, mas também é possível. Então o objetivo é esse. E sempre lembrando, como eu sempre digo nos meus vídeos, que isso é uma questão de lógica, e cada pessoa tem uma lógica. Não significa que esta solução que eu dei, ela vai ser a solução que todas as pessoas vão encontrar, porque não é absoluto. Então, cada pessoa tem um raciocínio diferente, tem uma lógica diferente, portanto, pode ser que tenha soluções diferentes, tá bom? Mas vamos lá. Para o nosso exemplo, como a gente tem um padrão, como eu disse, né? Qual que é o nosso objetivo principal? O nosso objetivo principal, neste caso aqui, é saber como que a gente quer fazer essa separação e determinar qual é a quantidade de, de caracteres que a gente quer separar. No caso aqui, como eu quero separar isso? Eu quero separar primeiro os 2 primeiros caracteres, depois os caracteres do meio e depois os caracteres da ponta. Então eu sei que o padrão são 2, o padrão são 5 no meio e mais 3 no final. Então o que eu faço aqui? Como primeira função aqui, eu estou utilizando a função esquerda. Por quê? Vamos apagar e vamos refazer. Então, eu coloco o sinal do igual, escrevo esquerda, dou um tab aqui e, na sequência, ele me pede como sintaxe, como argumento da minha função, o texto. De qual texto que eu quero retirar? Então, é desse texto. Ponto e vírgula, ele me pergunta qual o número de caracteres. Então, como eu falei, como ele tem um padrão, é muito mais fácil. Então, eu menciono que eu quero 2 caracteres, fecho meu parênteses, clico em Enter e vocês percebam que ele já trouxe. E uma outra observação, como eu formatei o meu intervalo como tabela, então vocês percebam que eu vim aqui, marquei, vim na minha página inicial, vim aqui e formatei como tabela. No momento em que eu formatei isso como tabela, tem um vídeo, inclusive eu vou deixar nos cards aqui em cima, tem um vídeo inclusive que eu falo sobre essa parte de formatação de tabela e quais são os benefícios dele, e um dos benefícios é exatamente esse. Eu coloquei a fórmula aqui e automaticamente ele já replicou esse recurso para as linhas de baixo. Então, a gente já resolveu a primeira parte aqui, agora a gente vai para a segunda. Na segunda, aqui que eu fiz? Eu utilizei um recurso que se chama, uma função que se chama extrair texto. Por quê? Porque nesse recurso eu posso dizer para ele que eu quero tirar eu posso mencionar para ele da onde eu quero e aonde começa e a quantidade de caracteres que eu quero. Então vamos lá, novamente, eu vou vir aqui igual, começa a digitar a minha função, extrair texto, clico em Tab e aqui como sintaxe, como argumento da minha função, ele me pede qual que é o texto. Então o meu texto é este texto, é o mesmo texto, ponto e vírgula, ele me pergunta qual que é o número inicial. Como eu falei, como este caso ele tem um padrão, eu sei que eu vou querer retirar o meu texto sempre depois do traço aqui. Então, 1, 2 até o traço são 3 caracteres, então eu quero a partir do quarto, ponto e vírgula, qual é o número de caracteres? Novamente, como ele tem um padrão, eu posso mencionar, inclusive eu posso escrever estaticamente, colocando fixamente aqui, dizendo que eu quero 5 caracteres. Por quê? Porque eu sei que ele vai respeitar sempre essa quantidade. Então, fecho aqui e clico em Enter. A mesma coisa, ele já retirou, pode ver que ele já extraiu os números do meio e já copiou abaixo por causa do recurso da tabela. E agora a gente vai para a ponta. Então, na ponta, a gente vai utilizar uma função chamada direita. Então, vamos lá. Igual, direita. Então, escolho a minha função, dou um tab. Do meu texto é o mesmo texto, ponto e vírgula. E qual é o número de caracteres? Como eu quero da minha direita, então ele vai retirar da minha extrema direita aqui, assim como da esquerda da minha extrema esquerda. Nesse caso, como a gente está utilizando a função direita, então, e é um padrão, novamente, então eu sei que são 3 caracteres. Então ele vai respeitar essa quantidade.
eu coloco 3, fecho meu parênteses e clico em Enter, ok? Então, este foi a segunda maneira, utilizando algumas fórmulas, inclusive numa tabela que é uma tabela padrão. Agora a gente vai para a extração desse mesmo trabalho, só que para um caso que não tem padrão nenhum. Então, eu fiz um pequeno ajuste aqui na tabela, então vocês podem perceber que aqui ele já não vai ter padrão nenhum mais. Então, ele só vai ter o hífen como o traço como separador, como delimitador, mas podem perceber que eu tenho 3 caracteres, eu tenho 4 antes do traço, eu tenho 2, eu tenho, eu posso colocar aqui, eu posso colocar 1 se eu quiser, eu posso vir aqui, eu vou deixar um só aqui, isso vai ser indiferente, tá? Então, pode perceber que aqui ele não tem padrão. Então, portanto, a gente não vai poder utilizar mais os recursos que a gente utilizou aqui. Então, a gente vai ter que utilizar funções em ordens diferentes, em lógica, utilizando uma lógica diferente. Como eu sei que ele vai dar um pouco mais de trabalho, eu sei que nem todo mundo está acostumado a montar as funções alinhadas. O que eu fiz aqui para a gente poder tentar facilitar e criar uma didática melhor para isso? Eu criei os delimitadores aqui do lado e depois, no final, a gente vai ver como colocar esses recursos aqui dentro. No início, quando eu comecei a montar minhas funções, eu sentia dificuldade de montar as minhas funções direto dentro da função aqui. O que eu fazia? Eu utilizava esse recurso e para mim me ajudou muito e eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês também. Então, o que eu vou fazer? Os recursos que a gente vai precisar, ou seja, as limitações, as quebras que a gente vai precisar aqui, a gente vai desenhá-las aqui primeiro. A gente vai montar a nossa fórmula aqui depois, e depois a gente vai pegar essas funções aqui e vai colocar essas funções aqui dentro, vai alinhar ela dentro da nossa função inicial. Sei que inicialmente parece um pouco confuso, mas depois, quando vocês entenderem a lógica, vocês vão ver que é bem mais fácil quando a gente separa ela aqui e coloca ela dentro da nossa função. Então, da mesma maneira que a gente fez no começo, a gente vai fazer aqui. Então, eu vou apagar o que a gente fez daqui para baixo, eu vou começar com o que eu utilizei aqui para a gente poder fazer esse recurso. Então, na primeira que eu usei um extrair texto, eu usei isso alinhado a um localizar e utilizei ele a uma sequência de células que eu mencionei aqui. Então, quando você coloca aqui, como a gente está utilizando uma tabela, dentro da tabela, ele coloca, para facilitar a nossa identificação, o nome da coluna onde a gente está utilizando. Então, neste caso, a gente vai fazer uma extração de texto, da coluna ordem, porque está vendo que ela está nomeando aqui da coluna ordem, e a gente vai fazer um localizar também dentro da coluna ordem. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai utilizar este localizar. Ok? Então, dentro dessa função, para a gente poder extrair o 224, a gente consegue fazer ele diretamente aqui, sem precisar utilizar nenhum recurso paralelo. Basta que a gente utilize primeiro a função localizar. Então, é isso que a gente vai fazer. Eu vou apagar, a gente vai colocar aqui localizar, dou um tab, e aí eu vou dizer para ele o que eu estou procurando. Porque eu estou procurando o traço, porque eu preciso, primeiramente, como ele não tem um padrão, eu preciso primeiramente identificar a posição de cada traço aqui. Então, no caso aqui, eu preciso descobrir primeiro a posição do meu primeiro traço. Então, eu venho aqui em localizar, qual que é o meu texto procurado. Então, coloco uma aspa dupla, coloco o meu traço, fecho a minha aspa dupla, porque é dessa maneira que eu demonstro quando eu quero procurar um texto. Ponto e vírgula, então aí já mudou o argumento, me pedindo em qual texto que eu quero localizar. Então é neste texto, ponto e vírgula, e aí ele está me perguntando o seguinte: qual é o número de caracteres que eu quero? Então, no caso seguinte, então vocês percebam que assim, eu estou procurando o meu traço neste texto, ok? E aí ele está me pedindo o seguinte: qual que é o número inicial? Então, vale lembrar que, como eu estou procurando o meu primeiro traço, meu número inicial vai ser sempre 1. Ele sempre tem que ser anterior ou igual à posição do meu traço. Então, eu vou colocar, eu geralmente utilizo sempre 1, porque sempre me atende aqui. Então, eu vou fechar o meu parênteses e vou clicar em Enter.
Então, a primeira coisa que a gente fez na função aqui foi o quê? Foi localizar a posição do nosso traço. Então, vocês percebam aqui que aqui ele está na posição 4, aqui ele está na posição 5, aqui ele está na posição 3. Por quê? Porque ele tem 2 caracteres e o terceiro é o meu traço. Então, a primeira coisa que a gente tinha que identificar é exatamente isso. Bem, então, a gente vai fazer o seguinte. Como eu já utilizei, né, como a gente já acabou de encontrar aqui a quantidade de caracteres do primeiro traço aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou repetir essa função aqui, então agora a gente vai fazer essa tabela para a gente poder identificar quais são as posições dos traços, e aí vai ficar mais fácil para a gente poder ordenar isso aqui. E aí aqui dentro, depois a gente pega essas funções e coloca dentro, né, essas funções estão separadas e coloca dentro da nossa função aqui. Então vamos lá. Aqui dentro da minha segunda coluna, eu preciso de recursos, né? Eu preciso de informações que estarão aqui dentro desse quadro. Então, eu preciso primeiramente fazer esse quadro aqui. Então, vamos lá. Na primeira coluna, que é o primeiro traço, na verdade, eu só estou pegando essa função e colocando para cá e ela está definindo qual é a posição do meu traço. E vocês podem perceber que ela variando bastante. Por quê? Porque cada posição do traço aqui, realmente, ele está, digamos assim, ele está numa posição diferente porque o traço ele tem uma quantidade de caracteres antes que aqui varia bastante. No meu segundo traço vai acontecer a mesma coisa. Tá? A única diferença é que para localizar, a gente está utilizando recursos diferentes. Então, para localizar o segundo traço, o que eu estou fazendo aqui? Meu texto procurado é o meu traço, no texto é o mesmo texto que a gente está utilizando, e no meu número inicial, ou seja, a partir de qual número que eu quero, né, de qual caractere que eu quero procurar o meu traço, vale lembrar que, como a gente já procurou o primeiro traço e o primeiro traço está na posição 4, eu tenho que mencionar para ele que o meu segundo traço eu quero a partir desse. Então, como que eu faço a partir desse? Eu faço referência ao F2, que é onde está localizado o meu primeiro traço, e somo mais um. Então, a hora que eu digo para ele, olha, procura o meu segundo traço a partir do primeiro traço, eu estou dizendo para ele a partir do traço, que é a posição 4, mais um. E aí, automaticamente, ele também identifica aqui, né, o meu traço na posição 10. Então, se a gente contar aqui, você vai ver que ele está na posição 10. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele está nessa linha aqui, ó, ele está na posição 6. Pode contar que o segundo traço está exatamente na posição 6, ok? E no caso aqui do meio, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo para ele o seguinte, se eu tenho a posição do meu primeiro traço, tenho a posição do meu segundo traço, como que eu faço, como que eu sei qual que é o meio aqui? Então, só para vocês entenderem, eu estou fazendo onde está o meu traço final, onde está o meu traço inicial, aqui, e estou fazendo isso, menos um, eu consigo saber a quantidade de caracteres que estão dentro, né, entre o primeiro e o segundo traço. Então, aqui também, vocês podem conferir aqui, vocês vão ver, por exemplo, que aqui, ó, por exemplo, a informação que está no meio aqui, que é o 18, são 2 caracteres, então ele está aqui no meio. Ok? Então, inicialmente a gente precisa fazer isso, por quê? Porque ele não tem padrão nenhum aqui, então a gente precisa realmente tentar identificar, né, como que a gente faria para identificar um padrão para tentar resolver essa questão. Então, vamos lá para a questão propriamente dita. Então, o que eu estou fazendo aqui dentro da minha função? Eu estou usando o extrair texto no, né, sempre fazendo referência à minha coluna A, e aqui eu estou dizendo para ele, para os meus argumentos, eu estou utilizando as colunas da direita. E depois, como eu falei, a gente vai pegar essas colunas e colocar ela dentro da forma. Mas vamos lá. Então, o que eu vou fazer aqui? Igual extrair texto. Extrair texto, então procuro a minha função. E aí ele está me pedindo como argumento o seguinte, de qual texto? Desse texto, ponto e vírgula. Qual que é o meu número inicial? Então, meu número inicial é o quê? Eu quero extrair texto aqui, onde eu quero localizar o meio. Então, se eu quero localizar o meio, eu quero extrair texto a partir de onde? A partir do meu primeiro traço, que está na posição 4, e vou somar 1 aqui. Então, estou dizendo para ele o seguinte, eu quero, né, extrair meu texto a partir da quinta posição. Por quê? Porque se o meu primeiro traço está na quarta, eu quero a partir da minha quinta posição. Ponto e vírgula, qual o número de caracteres que eu quero extrair? Então, eu também já tenho aqui o meu número de caracteres, são 5. Neste caso, né? Aqui cada um tem uma posição diferente. E
fecho meu parênteses e clico em Enter. Então, vocês percebam que aqui ele está tirando exatamente a quantidade que cada um tem aqui, ó. Pode verificar, né, a linha 14 que tem uma quantidade maior, o número 18 tem uma quantidade menor, enfim, ele está tirando exatamente a informação que a gente precisa. E o que a gente faz para a gente pegar este recurso e colocar este recurso dentro da função, como eu falei, que eram recursos que eu utilizava quando eu comecei a fazer fórmula e que me ajudou bastante. Então aqui, por exemplo, se eu estou fazendo referência ao F2 mais 1, meu F2 ele tem uma função. Então o que eu faço? Eu venho aqui, pego depois do sinal de igual, copio, dou um ESC, venho aqui na minha função e substituo aqui na minha função. Eu venho aqui e dou um Ctrl V. Beleza? Por quê? Porque eu fazendo isso, estou pegando toda a fórmula que estava na célula F2 e estou colocando aqui dentro. Clico em Enter. E aí, eles têm uma segunda célula aqui, célula H2. Então, eu venho aqui na célula H2 e vou substituir aquela informação por essa. Então, eu pego toda a informação que está aqui depois do sinal do igual, venho aqui e substituo dentro da minha função H2. E colo aqui e dou um Enter. Perceba que agora ele já tem todas as funções aqui dentro de uma única função. E qual que é a grande vantagem disso? Ele dá um pouco mais de trabalho para fazer, mas depois, vamos imaginar que você trabalhe com essa base e você sempre acabe acrescentando informações aqui. É o tipo do trabalho que você vai fazer uma única vez e você não vai não vai ter a preocupação do padrão que vai estar aqui, se a quantidade de caracteres tem antes ou depois. Por quê? Porque a sua fórmula já vai atender completamente a necessidade que você tem com a maior flexibilidade possível. Beleza? Então, agora a gente vai para a terceira opção, e na terceira opção aqui a gente tem o seguinte, a gente vai usar a função direita, a gente vai usar a quantidade de número de caracteres, e a gente vai usar a fórmula G2 aqui, da célula G2 aqui. Então, primeiro a gente vai fazer direita, depois número de caracteres, depois G2, a ordem é diferente, no caso aqui que a gente vai fazer? A gente precisa retirar a informação depois do hífen aqui. Então, como que a gente faz isso? Depois do hífen, a gente precisa saber também a posição do hífen. A posição do hífen a gente já sabe, né? Qual é a posição que ele está aqui da segunda, que ele está no G2. Então, a gente já sabe a posição dele. Então, a gente vai utilizar a função número de caracteres primeiro. Então, a gente vai vir aqui, ó, número, o sinal do igual, pegar aqui, ó, número. Então, como o número de caracteres ele tem acento, se eu colocar sem acento, ele sobe. Então, eu vou colocar aqui número de caracteres. Então, eu preciso saber, primeiramente, qual a quantidade de caracteres que tem isso aqui. Esse meu texto. Então, eu venho aqui, meu número de caracteres, e aí eu simplesmente fecho, ele está aqui, ó, 14 caracteres. Então, eu quero o seguinte, eu quero que a minha função, né, depois que a gente descobriu a quantidade de caracteres, eu quero saber o seguinte, eu quero retirar à direita uma quantidade de caracteres. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, digito direita, então, venho aqui, e aí, o que a sintaxe do argumento da minha função pede? Ela me pede de qual texto, então eu vou dizer para ele qual é o texto que eu quero, tá vendo? A minha sintaxe aqui, ele me pede qual que é o texto. Ponto e vírgula, e ele me diz o seguinte, qual é a quantidade, o número de caracteres que eu quero. Então, é o seguinte, se eu quero dizer para ele que eu quero apenas os caracteres da direita, e eu sei, por exemplo, que até aqui ele tem 10, então o que eu vou fazer? Eu vou tirar da minha direita o número de caracteres que eu quero, vão ser nesse caso aqui, por exemplo, eu sei que são 4, nesse aqui eu sei que são 3, eu sei que nesse aqui são 3, nesse aqui, por exemplo, são 3, mas aqui eu tenho um padrão diferente, aqui a minha quantidade é maior. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha quantidade toda, menos, e aí eu vou pegar isso aqui, menos a quantidade que tem até o meu traço. Então é isso que eu vou fazer. Então por quê? Porque uma vez que eu pego a minha quantidade toda de caracteres menos, né, a quantidade que tem até o meu traço, consequentemente a diferença é o que eu tenho à direita aqui, tá bom? Então eu vou fechar aqui, vou clicar em Enter. Então perceba que aqui ele tirou 834, aqui ele tirou o 9, aqui ele tirou o 45438, ok? Então ele
ele deixa de uma maneira flexível que, independente da quantidade que tem, ele vai extrair. E aí, da mesma maneira que a gente fez nessa fórmula, a gente vai fazer aqui. Então, aqui direita, ela já é uma função montada, número de caracteres ele já é uma função montada, só que aqui a gente está fazendo referência à célula G2. Então, o que a gente faz? Mesma coisa, a gente vai substituir o que tem na célula G2 pela função. Então, eu venho aqui, depois do sinal do igual, copio tudo que está aqui, dou um ESC, venho aqui na minha função e substituo, marco o G2 e dou um Ctrl V aqui para a gente colar e dou um Enter. A partir do momento que eu faço isso, como a gente está numa tabela, ele já copia para os demais. Uma vez que eu fiz isso, eu não preciso mais dessas informações. Então aqui, por exemplo, eu não faço, né, quando eu posiciono o meu cursor dentro da minha função e clico em F2, tá vendo que ele não faz mais referência a essas células. Aqui, ó, por exemplo, ele até utiliza aqui, por exemplo, então a gente vai substituir. Onde ele faz menção, por exemplo, aqui, ele faz menção ao G2 e ao F2. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir também neste aqui as funções, as células, da maneira que a gente fez nos outros. Então, no caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu G2, ok? E vou substituir. Então, eu venho, pego toda a minha função do G2, copio, dou um ESC, venho aqui e vou substituí-la aqui, ó. Clico em Ctrl V, clico em Enter. Venho aqui a mesma coisa e eu tenho aqui, ó, o meu F2. Então, eu vou substituir tudo que está fazendo referência ao meu F2 aqui, eu vou substituir também, por quê? Porque depois eu vou apagar. Então, eu venho aqui no meu F2, copio depois o sinal do igual aqui, dou um ESC, venho aqui e vou substituir aqui no meu F2. Então, eu dou Ctrl V aqui, venho aqui onde tem o meu F2 aqui, dou um Ctrl V também e clico em Enter. Então, percebam que aqui ele já não tem mais, ele não faz referência mais às células que estão separadas. Então, nem aqui, então quando eu clico em F2, nem aqui quando eu clico em F2, ele não faz referência mais à célula F, G ou H, assim como esse também não. Aliás, esse ainda tem mais uma aqui, ó, a gente pode substituir. Então, a gente vem aqui, depois do estado igual, copia, clica aqui dentro da nossa fórmula aqui, onde tem o F2, e substitui a nossa fórmula, que estava numa célula apartada aqui, para dentro da nossa função. Clico em Enter aqui e automaticamente ele já carrega para as demais informações. Agora sim, agora eu não tenho mais nenhuma função que faça referência a essas fórmulas. Como que a gente vai ter certeza disso? Na hora que eu chegar aqui e apagar essas informações, vocês percebam que agora minhas funções da tabela ela não se alterou. Bom, e aí a gente vai fazer o seguinte, para a gente finalizar, eu vou só ajustar essa da primeira coluna aqui, porque na verdade, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar a função esquerda, vem aqui na opção esquerda, dá um tab, e aí a sintaxe, o argumento pede para a gente o seguinte, esquerda de que texto? Então, novamente a gente vai fazer referência a esse texto, ponto e vírgula, e ele pede um número de caracteres. Então, aqui, como a gente já identificou o número, a quantidade de caracteres, é só a gente mencionar que a gente quer essa quantidade que ele localizou aqui, menos 1. Por que menos 1? Porque, na verdade, ele identificou aqui a posição do traço. Então, se o meu traço, neste caso aqui, está na quarta posição, eu quero o resultado dessa localização aqui, menos 1, ok? E agora eu vou fechar, eu já fechei, vou dar um Enter. Então aqui vocês percebam que ele identifica também a posição de cada um, independente da posição que ele está. Apenas um ajuste aqui, no início, né, eu mencionei aqui para vocês que a gente faria uma função localizar e uma função procurar.
E eu acabei colocando localizar nas duas, mas lembrando que as duas funções têm a mesma utilidade. Qual que é a diferença? Até coloquei uma legenda aqui. A diferença é que o localizar ele não distingue maiúscula e minúscula, né? E o procurar sim. Procurar ele já distingue uma letra maiúscula de uma letra minúscula. No resto é exatamente a mesma coisa, a mesma sintaxe, com os mesmos argumentos, tá bom? Eu sei que é um pouco complicado, eu sei que é um pouco trabalhoso, mas, como eu digo sempre, não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos, né? Tem que ser dessa maneira. E o objetivo aqui, além de criar uma flexibilidade grande, também foi criar um mecanismo, uma ferramenta, né? Um modo, um processo, né? Para que vocês consigam fazer esse tipo de função que é um pouco mais trabalhosa, que é um pouco maior, mas utilizando uma metodologia diferente. E que aí você consiga se aprofundar mais nesse recurso, beleza? Então, agora a gente vai para o preenchimento relâmpago, que é um processo muito mais simples. Então, como que funciona o processo aqui? No caso do preenchimento relâmpago, a gente posiciona na célula onde a gente precisa fazer essa quebra. E o que a gente vai fazer? Eu vou digitar, né, no caso aqui do primeiro, eu quero separar o 13. Aqui nessa quebra eu quero separar o 13. Então eu vou digitar o 13 e vou clicar em Enter. O que o Excel faz? Ele identifica um padrão de digitação. Então, no momento em que eu chegar aqui e digitar 22, perceba que aqui ele já ele mostrou uma pré-visualização dizendo, olha, eu já entendi o padrão. Então, quando eu clico em Enter e venho aqui, por exemplo, nessa célula, depois que eu cliquei a segunda informação, porque ele precisa identificar um padrão, e eu clico com o botão direito do mouse e arrasto, por exemplo, o que vai acontecer? Ele vai me disponibilizar alguns recursos aqui. Tá? E aqui dentro eu tenho a opção preenchimento relâmpago. No momento em que eu faço isso, ele já carrega todas as informações que eu preciso no padrão certo. Então, a primeira foi 13, a última foi 18. Então, ele já automaticamente carrega a informação aqui. Qual que é a diferença, basicamente, disso para as outras possibilidades que a gente viu? Entre outras, é que no caso aqui, ele é um processo manual também. Ele não é incomparavelmente, né, ele não é trabalhoso como o outro, mas ele é um processo que você precisa fazer todas as vezes. Então, mas é possível e é mais simples. Mesma coisa a gente faz para a segunda coluna. Então eu venho aqui, digito 19554 e clico em Enter. Faço a mesma coisa, 13186, que é o segundo padrão, e clico em Enter. Então ele já identificou um padrão. Então eu venho aqui, clico com o botão direito do mouse e arrasto. Quando eu faço isso, a mesma coisa, ele disponibiliza o recurso preenchimento relâmpago. Na hora que eu clico aqui, ele faz a mesma coisa. Ele já identifica quais são e já preenche. E a mesma coisa ele vai fazer para o terceiro. Então, 466, ok? E aí eu clico em Enter, 488, clico em Enter, venho aqui na segunda célula digitada, clico com o botão direito do mouse, arrasto e clico em preenchimento relâmpago. Automaticamente ele também adota um padrão para todos eles, ok? E agora a gente vai para o último, que é o Power Query. Então, o que acontece? Para vocês entenderem, o Power Query ele é um recurso que, neste caso aqui, no meu caso, por exemplo, como a minha versão é Office 365, ele é um recurso que ele está dentro da opção, dentro da guia dados, na aba aqui, obter e transformar dados. Mas pode ser que no caso de vocês não esteja e vocês precisam trazer essa informação para cá. Como que vocês podem fazer? Vocês vêm aqui na opção, né, na guia, né, novamente aqui vocês vêm na guia arquivo, e aqui dentro da guia arquivo vocês vão vir aqui em opções. Dentro de opções vocês vão vir aqui em suplementos. Dentro de suplementos existem aqui suplementos do Excel. Vocês escolhem aqui suplemento do Excel e clica em ir. Quando vocês fazem isso, se o recurso estiver aqui para ser baixado, ele vai estar, né, ele estará aqui dentro desse recurso.
ou ele estará aqui dentro, basta você clicar e clicar em OK. No meu caso, né, eu não tenho porque ele já está na minha aba aqui, ou também como opção, ele provavelmente pode ser que ele esteja em arquivo, opções, e aqui em personalizar, por exemplo, né, personalizar faixa de opções, pode ser que ele esteja né, desabilitado em alguma aba aqui, por exemplo, e basta você habilitar. Você pode perceber que no meu caso, a minha guia está aqui, habilitada, está clicada, então meus recursos estão aqui. Pode ser que no caso de vocês também estejam aqui, ok? Mas vamos entender que ele está aqui, e como tem o Power Pivot aqui, pode ser que de vocês estejam com o Power Query aqui, ou estejam na guia dados, como é o meu caso. Então, o que a gente vai fazer para utilizar esta opção? Né? Depois, futuramente, eu vou fazer um vídeo falando um pouquinho mais sobre Power Query. Neste caso aqui, só para fazer uma breve apresentação, Power Query é um recurso poderoso que o Excel tem para poder fazer extração, tratamento, transformação de informações dentro do Excel sem carregar, sem obrigatoriamente ter que carregar essa informação para dentro do Excel. Okay? É isso que ele faz. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou salvar aqui o que eu fiz, vou abrir uma nova planilha e vou vir aqui, eu vou fechar essa minha planilha aqui, ok? Fechá-la e vou deixar aberto só essa. Então, mesma coisa que eu fiz, o objetivo é a gente fazer a quebra utilizando aquele delimitador, mas por meio do Power Query. Então, o que a gente vai fazer? Na minha guia dados, eu vou vir aqui em obter dados, vou vir aqui de arquivo, de pasta de trabalho, vou localizar o meu arquivo, então vale lembrar que eu estou num arquivo separado, eu vou no meu arquivo, então o meu arquivo aqui, todo programático, Excel, né? Então ele está aqui, então eu vou importar o meu arquivo, que é aquele arquivo que eu estava trabalhando com vocês, e aqui o que ele vai fazer? Ele vai abrir um assistente me mostrando, por exemplo, a primeira coisa, ele está me mostrando quais são as informações que eu tenho no arquivo que eu estou abrindo. Primeira coisa que ele está fazendo. Então, no meu caso aqui, eu vou excluir uma tabela, então eu vou escolher a tabela, foi a tabela que eu defini aqui, que é a tabela que chama, a minha tabela, tá? A minha planilha aqui, eu renomeei ela de Power Query, por isso que ela está com esse nome. Então, pode ver que eu tenho uma visão de todas, mas eu vou escolher a Power Query. Neste momento, ele já me diz, inclusive, quais são as colunas que eu tenho aqui. Então, ele me identifica as colunas vazias e a coluna, que é a coluna onde a gente vai fazer a quebra. O que acontece? No caso aqui, eu não vou utilizar, né, o recurso de carregamento nem o carregar para, tá? Eu vou apenas mostrar para vocês como a gente faz a transformação. Então, eu venho aqui em transformar dados. Neste caso, eu vou ter a opção de carregar as minhas informações para minha planilha ou vou simplesmente deixar ele, né, dentro do Power Query sem precisar carregar. Mas o mais importante aqui, como eu falei, hoje a gente vai se atentar simplesmente a fazer a quebra. Okay? Então, aqui ele já me demonstra quais são as informações e aí eu marco a coluna, que é a coluna que eu quero fazer a quebra, venho aqui em gerenciar colunas e aqui em gerenciar colunas a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer, antes de qualquer coisa, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar as minhas 3 colunas aqui, que são as colunas que para mim não me interessam, vou vir aqui em gerenciar colunas e vou remover as minhas colunas. Vou marcar novamente a minha coluna aqui e vou vir aqui ó, em dividir colunas e vou vir aqui na opção por delimitador. Quando eu escolho essa opção, ele faz a mesma coisa que faz mais ou menos o que faz o texto para a coluna do Excel. Ele me diz, ele já identificou qual é o delimitador que eu tenho e me pergunta o seguinte, se eu quero dividir aonde, né? Se eu quero delimitar na extrema esquerda, na extrema direita ou em cada ocorrência que tiver o meu extrator, que é, no caso aqui é a nossa situação. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente clicar na opção de OK aqui. Então, percebam que aqui ele já fez a quebra. E neste caso aqui, independente do caractere, a quantidade que a gente tem aqui, tem no meio, tem nas pontas, ele vai identificar o delimitador, assim como o texto para a coluna fez, ok? E aí, se eu não quisesse fazer isso, por exemplo, ele disponibiliza aqui para a gente, né, quais são as ações que a gente tomou, e se a gente quiser
reverter, né, como um Ctrl Z, por exemplo, né, deixar a última posição, a gente basta clicar no xizinho aqui e ele volta a situação à posição anterior. Mas como eu falei, neste vídeo eu não vou me aprofundar no Power Query, porque o objetivo é simplesmente a gente poder fazer a quebra. E para carregar a informação, eu venho aqui no fechar e carregar, e aí o que ele vai fazer? Ele vai gerar essas informações com as quebras diretamente na planilha ou em uma planilha aqui, no caso com o nome que eu dei e com as quebras, que eram as quebras que ele deveria ter feito aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vocês ficaram aqui até agora, não foi por acaso. Eu imagino que esse conteúdo tenha sido um conteúdo importante, um conteúdo de valor para você. Se você já é inscrito no canal, eu queria te agradecer. Se você não é inscrito no canal ainda, mas ficou até aqui agora, é uma maneira simples e muito importante, como eu digo sempre, para você me prestigiar, é você se inscrevendo no meu canal. Então eu tenho aqui as minhas redes sociais. Então se você puder me acompanhar, né, se você puder se inscrever nas minhas redes sociais, também também vai me ajudar bastante a poder levar o meu conteúdo, né, ao maior número de pessoas possível, né? E mais uma vez, né, se você puder também, né, compartilhe esse conteúdo com as pessoas, com os amigos que você acredita que ele possa ser. Espero que tenha agregado muito para vocês. E mais uma vez, muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo.